Robert Downey Jr. interpretando o Doutor Destino. Você sabia que Tony Stark tem muito mais a ver com Victor Von Doom nos quadrinhos do que muita gente sabe? Os dois são gênios, os dois são egocêntricos e têm um ego frágil, além de usarem armadura. As principais diferenças são que o Victor Von Doom, Doutor Destino, usa magia, além da tecnologia, e busca dominar o mundo através do seu poder como monarca, em vez de um poder mais comercial através das empresas e dos seus produtos, como é o caso do Tony Stark com as indústrias Stark. Olhando por esse lado, daria até para dizer que os dois personagens querem dominar o mundo de formas diferentes. Mas é justamente essa forma que faz um deles ser vilão e o outro ser herói. E uma mistura dos dois personagens já aconteceu 5 vezes nos quadrinhos. Vingadores Doomsday vai ter muito no que se inspirar. A primeira história é lá em 2001, nos quadrinhos dos Exilados, um grupo de X-Men que fica viajando pelo multiverso e eles param numa realidade onde o Tony Stark existe durante uma guerra entre mutantes e a humanidade. Ele então passa a atuar dos dois lados, ele cria problemas e depois vai lá e soluciona esses problemas, lucrando com a guerra, da mesma forma que o Tony Stark tradicionalmente fazia vendendo armas. Mas numa dessas ações dos quadrinhos, o Tony Stark orquestra um atentado a Nova York, que seria realizado pelo Victor Von Doom. Daí usa esse atentado de Nova York para matar o Victor Von Doom e começar a governar o planeta. O Victor consegue ferir gravemente o Tony Stark nessa batalha final, fazendo com que o rosto ficasse desfigurado, e daí o Tony nunca mais tirou a máscara para esconder aquela feição em público. Como ato simbólico desse momento, o Homem de Ferro passa a usar a capa do Doutor Destino e adota o nome de Monarca de Ferro. Já dá para entender aí que nesse universo, o Tony Stark desde sempre tinha ambições que eram bem parecidas com a do Doutor Destino, que era de dominar tudo, não importavam os meios. Já em 2004 teve um quadrinho chamado Marvel Team Up, que apresentou o Maníaco de Ferro. Também um universo alternativo, onde o vilão Skrull Thanos sequestrou vários Vingadores para o planeta Trellium e matou vários deles. É nesse cenário que o Tony Stark se tornou um extremista e passou a lutar contra o Reed Richards por considerar ele uma ameaça para a humanidade. Ele teve o seu rosto queimado pelo Tocha Humana e ficou desfigurado, assim como Victor Von Doom. Passou a usar uma capa verde, que também lembra o Doutor Destino, e foi enviado para a linha do tempo principal dos heróis Marvel, onde lutou contra a versão principal do Quarteto Fantástico, como uma versão de Homem de Ferro que parecia demais, mas demais, com o Doutor Destino. Não sei se você reparou, mas essa história aqui pode muito servir de inspiração para o que vão fazer em Vingadores Doomsday. Pegando o que já foi apresentado nos cinemas, a Marvel tem um universo alternativo dos Illuminati, por exemplo, onde os Vingadores em teoria foram bem sucedidos. Tony Stark até criou aqueles bots do Ultron que ficaram garantindo a segurança do local. Essas são informações confirmadas do desenvolvimento do filme, tá? Mas no fim das contas, os Illuminati foram massacrados pela Feiticeira Escarlate que passou por lá. Um Tony Stark naquela realidade que tenha perdido tudo, pode ficar obcecado pelo fato de que ameaças podem chegar do multiverso. Assim como ele ficou obcecado com uma ameaça vinda do espaço lá em Homem de Ferro 3, depois dos acontecimentos do filme dos Vingadores. E no universo dos Illuminati, ele poderia até transformar os bots do Ultron em Doombots, bots do destino, que é algo que o Doutor Destino tem nos quadrinhos. Seria uma transição bem insana de Homem de Ferro para Doutor Destino. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas pode ser uma inspiração, porque ainda tem outras opções dos quadrinhos. E se você é novo por aqui, olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia. Se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer o vídeo. Vou deixar o convite aqui também para conhecer Super Saga em supersaga.com.br, que é o meu universo de super-heróis, surgido a partir de várias frustrações que eu tive com quadrinhos e com os filmes de super-heróis também, que nem sempre nos agradam. Recomendo você acessar supersaga.com.br para saber mais a respeito. Nós já batemos a meta, acabamos de bater a meta estendida. Agora você precisa correr para garantir o seu. Esse livro marca um momento único porque tem a capa impossível feita por um artista exclusivo da Marvel, algo que não vai acontecer de novo. Vai lá, supersaga.com.br. E outra fusão de Tony Stark com o Doutor Destino foi em 2007, no quadrinho Marvel Adventures Fantastic Four. Foi um momento bem rápido, onde o Tocha Humana entrou numa fenda de probabilidade e nessa passou por várias realidades, inclusive em uma onde o Doutor Destino era conhecido como Doutor de Ferro.
Nesse universo alternativo aí, o Reed Richards criou uma versão corrompida do Quarteto Fantástico. Isso levou o Victor Von Doom a construir uma armadura, bem estilo Homem de Ferro, e se tornar o Doutor de Ferro, como um herói mesmo, para enfrentar o Quarteto Fantástico do Mal. A história que eu mais vi a pessoas citando nas redes sociais foi Homem de Ferro de What If, o demônio na armadura, que faz um trocadilho direto com a história Demônio na Garrafa, uma das histórias mais icônicas do Homem de Ferro quando ele enfrentou problemas com o alcoolismo. Essa história é de 2010, também se passa em um universo alternativo, onde o Victor Von Doom, em vez de ser colega de quarto do Reed Richards, como é no universo principal da Marvel, é colega de quarto do Tony Stark, e eventualmente desenvolve um plano maquiavélico para trocar de corpo com o Tony, que era rico, tinha acesso a tudo, uma vida perfeita. Assim, enquanto o Victor Von Doom usa as conexões da empresa do Tony Stark no corpo do Tony Stark para se estabelecer e crescer, ganhar poder, o Tony Stark, dentro do corpo do Victor, trabalha para reconstruir a sua vida e para construir uma empresa própria do zero. Isso termina em um confronto épico, com os dois usando versões alternativas das suas armaduras. O Victor Von Doom, no corpo do Tony Stark, usa uma armadura de Homem de Ferro, só que das cores verde e prateada, enquanto o Stark, no corpo do Victor Von Doom, desenvolveu uma armadura de Doutor Destino dourada e vermelha. Essa história aí serviu para mostrar como o Victor Von Doom, independente da sua origem, independente até do corpo em que estivesse, sempre acabaria sendo um vilão e tendo a sua reputação destruída. E o Tony Stark, independente do corpo e das suas origens, sempre seria um herói honroso, tanto que termina assim Tony Stark vencendo o Victor Von Doom, os dois de corpos trocados, e o novo Doutor Destino desse universo é um herói honroso que não mata o Homem de Ferro deturpado que saiu dali. Embora seja uma história divertida que brinque com a essência do Tony Stark como um herói incorruptível, eu não acho que essa história vai servir de muita influência ou inspiração para o filme vindouro dos Vingadores. Talvez, no máximo, uma adaptação da história do Victor Von Doom ser colega de quarto do Tony Stark, em um universo paralelo. Afinal, a Marvel quer que o Doutor Destino, interpretado pelo Robert Downey Jr., seja um vilão, o grande vilão, nível Thanos da saga do multiverso. Ele não pode acabar sendo bonzinho. A Marvel lançou Guerras Secretas em 2015, que marcou o fim do multiverso de heróis. Quem estava no centro dessa destruição e dessa saga era o Doutor Destino, que tentou enfrentar os Beyonders para impedir a destruição do multiverso. No fim das contas, ele não conseguiu. E o que sobrou foi um mundo bélico, que era basicamente a reunião dos restos do multiverso. No universo cinematográfico da Marvel, eles podem adaptar esse conceito como sendo o vazio, que apareceu na série Loki e no filme Deadpool. Afinal, o que tem lá, senão os restos do multiverso também. Porém, nos quadrinhos, ao fim da saga Guerras Secretas, o Reed Richards, Senhor Fantástico, restaura o multiverso, recriando assim o universo principal de heróis da Marvel, e apaga a memória do Doutor Destino de tudo o que aconteceu, fazendo ele acreditar que o próprio Reed Richards havia morrido, na esperança de que o Victor Von Doom pudesse se tornar uma pessoa melhor, já que o Reed, que é um grande rival para ele, não estaria presente para ser uma concorrência frequente. É daí que no universo principal da Marvel, o Victor Von Doom aparece sem as cicatrizes no corpo, querendo se tornar uma pessoa melhor, e vira até um personagem que aparece ali nas histórias do Homem de Ferro na época, querendo ajudar o Tony Stark, coisa que o Tony não acreditava muito ser verdade, porque afinal sabia quem o Victor Von Doom era. Até que chegou o momento da Segunda Guerra Civil nas HQs, onde o Tony Stark supostamente morreu. E o Doutor Destino, para não permitir que o mundo continuasse sem o Homem de Ferro, adotou a alcunha e se tornou o novo Homem de Ferro. Foi o arco do Homem de Ferro Infame, lá de 2017, onde ele tem um visual sinistro e até em um determinado momento entra numa batalha e sofre uma deformação no seu rosto de novo, ficando igual a como era. Já fica evidente como tem opção nos quadrinhos para servir de inspiração para os próximos filmes dos Vingadores. Eu acho que o multiverso oferece a oportunidade de contar novas histórias com os mesmos atores, sem destruir o legado que já foi construído anteriormente. Por exemplo, Robert Downey Jr. está chegando como Doutor Destino, mas o sacrifício do Homem de Ferro, interpretado por ele, continua lá intacto, eterno. A mesma coisa que Deadpool e Wolverine fez com Wolverine. O sacrifício e a história do filme Logan estão lá, intactos.
E o novo filme de Deadpool até honra isso. Mas o que você acha? Comenta aqui, vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia de sempre, muito obrigado à família Loquia pelo apoio. E a gente se vê na próxima.